Pega num punhado de terra da tua horta agora mesmo. Aperta-a na palma da mão. Cheira-a. Uma boa terra cheira a floresta depois da chuva, úmida, viva, com aquele odor profundo que não consegues descrever, mas que reconheces imediatamente. Agora solta a terra e observa. Ela mantém a forma do punho durante alguns segundos, solta-se depois com facilidade. E há minhocas visíveis? Há pequenos filamentos brancos que parecem raízes, mas que são fungos? A terra é escura, quase preta nas camadas mais fundas? Se respondeste não a 2 ou mais destas perguntas, a tua terra está a morrer. Não de repente, não por culpa da chuva ou do calor. Está a morrer lentamente, cada vez que abres aquele saco colorido do centro de jardinagem e espalhas o adubo granulado que cheira a químico. Cada primavera, um pouco mais. Cada época, um pouco menos viva. E tu notas que o resultado vai piorando. Os tomates estão um pouco menores, os pimentos produzem um pouco menos, as couves ficam um pouco mais amarelas. Mas dizes a ti mesmo que foi o verão quente, ou as sementes que não eram boas, ou a falta de chuva em agosto. Não foi nada disso. Foi o adubo que compraste com confiança, seguiste as instruções, espalhaste conscienciosamente, e que está a destruir o ecossistema vivo que torna a tua terra capaz de alimentar plantas. E o pior é que ao 5º ou 6º ano, a terra já está tão destruída que sem adubo não cresce nada. Ficaste dependente do produto que a matou. É exatamente como uma adição. Cada dose resolve o problema imediato. Cada dose torna o problema de fundo um pouco pior. E chegado a certo ponto já não consegues parar sem sofrer as consequências. Fica até o fim, porque existe uma alternativa que custa menos de 20 euros por época e que reverte este processo num único sazão. E existe um erro que quase toda a gente comete quando tenta essa alternativa. Um erro que desfaz todo o trabalho em menos de uma semana. Preciso que percebas o que está vivo na tua terra antes de perceberes o que o adubo químico destrói. Porque se não souberes o que existe lá, não vais perceber por que importa perdê-lo. Numa colher de sopa de terra saudável, existe mais vida do que pessoas na superfície do planeta. Não é poesia, é o que as medições revelam quando alguém se dá ao trabalho de contar. Bactérias aos milhões, fungos em redes que se estendem por metros, protozoários, nemátodos, ácaros, minhocas, centopeias, besouros, larvas. Cada um deles tem uma função específica e insubstituível no ciclo que transforma a matéria orgânica morta em nutrientes que as raízes das tuas plantas conseguem absorver. As bactérias pegam no azoto do ar, que existe em abundância, mas que as plantas não conseguem usar diretamente, e transformam-no numa forma que as raízes absorvem. Os fungos formam redes que se ligam às raízes e multiplicam por 10, por 20, por 50 vezes a superfície de absorção disponível para cada planta. O que a raiz consegue alcançar sozinha são alguns centímetros. Com a rede de fungos associada, a mesma raiz acede a nutrientes que estão a metros de distância. As minhocas abrem canais que permitem que a água penetre em profundidade e que o ar circule. Os protozoários regulam as populações de bactérias, impedindo que uma espécie domine as outras e desequilibre o sistema. Este sistema existe desde que existe vida em terra firme. Funcionou durante centenas de milhões de anos sem nenhuma intervenção humana. As florestas antigas crescem em solos que nunca receberam 1 grama de adubo químico e são os ecossistemas mais produtivos que existem na superfície da Terra. A tua avó cultivava sem adubo de loja e a horta dela alimentava a família inteira. Quando abres aquele saco e espalhaste o fertilizante granulado com azoto, fósforo e potássio em concentrações muito acima do que a Terra contém naturalmente, o que acontece a este ecossistema? Estás a preparar-te para uma resposta que vai mudar a forma como olhas para a prateleira do centro de jardinagem. Em 1958, numa quinta da Golegã, um homem chamado Domingos Tavares Ferreira cultivava tomates, feijão e batata em 2 hectares de terra ribatejana que o pai lhe tinha deixado. Domingos tinha 43 anos, lia tudo o que lhe chegava às mãos sobre agricultura e em 1956 tinha adotado entusiasticamente os novos fertilizantes químicos que a cooperativa agrícola local começou a distribuir. Os resultados no primeiro ano foram brilhantes. A segunda época também foi boa. A terceira ainda satisfatória. E depois começou. Na quarta época, em 1960, os tomates precisaram de mais adubo do que o ano anterior para crescer ao mesmo ritmo. Na quinta época, a produção baixou apesar de ter usado mais adubo do que nunca. Na sexta época, em 1962, a terra que produzia tomates que pesavam 200 gramas estava a produzir tomates de 80 gramas, e havia zonas da parcela onde o feijão simplesmente parava de crescer a certa altura, ficava amarelo e morria sem razão aparente.
Domingos foi falar com o técnico da cooperativa. O técnico disse-lhe para aumentar a dose de adubo. Domingos aumentou. Em 1963, a produção caiu ainda mais. Comprou mais adubo. Comprou o mais caro. Seguiu as instruções. A terra continuava a piorar. Foi então que o vizinho mais velho, um homem chamado Joaquim Palha, que tinha 72 anos e que nunca tinha usado fertilizante químico na vida, disse-lhe uma coisa que Domingos não esperava. Foste matar as minhocas, Domingos. Sem elas, a terra já não sabe trabalhar. Domingos achou que o velho falava por tradição, mas estava tão desesperado que foi buscar uma enxada e abriu 20 buracos na sua parcela e 20 buracos na parcela do Joaquim. Contou as minhocas em cada buraco. Na sua terra, uma minhoca por buraco em média, algumas nenhuma. Na terra do Joaquim, 11 minhocas por buraco em média, uma ou duas em cada buraco sem exceção. Essa diferença, naquele momento, foi o que Domingos Tavares Ferreira precisava de ver. Escreveu uma carta à Estação Agronômica Nacional em Noeiras, descrevendo o que tinha observado. Pediu que alguém fosse medir o que ele tinha medido, de forma científica, com instrumentos. Um técnico chamado Carlos Almeida Neves foi à quinta de Domingos em 1964. Fez medições durante 2 dias. Mediu a população microbiana das 2 parcelas, mediu a estrutura do solo, mediu a capacidade de retenção de água, mediu os nutrientes disponíveis para as raízes. Os resultados foram inequívocos. A terra de Domingos, após 6 anos de fertilizante químico, tinha uma população bacteriana que era 1/10 da terra do Joaquim. A rede de fungos tinha praticamente desaparecido. Carlos Almeida Neves escreveu no relatório: ausência quase total de micorriza. As minhocas eram 11 vezes menos frequentes. A estrutura do solo tinha colapsado. A terra de Domingos compactava com a chuva, empedrava com o sol, e a água escorria pela superfície em vez de penetrar. Carlos Almeida Neves escreveu um relatório de 42 páginas que documentava em detalhe a degradação progressiva da vida microbiana do solo pela aplicação continuada de fertilizantes químicos em doses comerciais. Propunha um programa de reabilitação baseado em composto orgânico, inoculação de micro-organismos e redução progressiva dos fertilizantes sintéticos. O relatório chegou a Lisboa. Foi classificado como de interesse científico, não aplicável à política agrícola vigente. Em 1966, o Programa Governamental de Modernização Agrícola lançou uma campanha de promoção do uso de fertilizantes químicos em todas as cooperativas do país. A campanha foi financiada parcialmente por contribuições das empresas produtoras de fertilizantes. Carlos Almeida Neves foi transferido da Estação Agronômica Nacional para uma posição administrativa em Évora, longe dos laboratórios e do trabalho de campo. O relatório ficou arquivado. Domingos Tavares Ferreira levou 3 anos a recuperar a sua terra, usando exatamente o método que o técnico lhe tinha mostrado antes de partir, e a recuperação foi total. Em 1968, a sua terra produzia tomates maiores do que antes de ter começado com os fertilizantes químicos. O relatório de Carlos Almeida Neves continua nos arquivos. A campanha de promoção de fertilizantes químicos de 1966 resultou num aumento de 240% nas vendas de fertilizantes em Portugal na década seguinte. E hoje, 60 anos depois, abres o mesmo tipo de saco no mesmo tipo de loja e espalhaste o mesmo tipo de grânulos na mesma terra que o Domingos espalhava em 1956. Se isto te parece uma injustiça, que um homem documentou, mediu, propôs uma solução, e que esse conhecimento foi enterrado enquanto a indústria crescia, carrega no gosto. Pelo Domingos Tavares Ferreira, que passou 6 anos a destruir a sua terra sem saber, e pelo Carlos Almeida Neves, que soube, documentou e foi removido do caminho. E por todos os que esta primavera vão abrir um saco de fertilizante com confiança, sem saber o que estão a fazer ao ecossistema que alimenta as suas plantas. Agora preciso de te explicar exatamente o que acontece na terra quando aplicas fertilizante químico, porque o mecanismo é simples quando o vês descrito em termos concretos. Imagina que tens uma aldeia onde as pessoas vivem e trabalham e produzem tudo o que precisam. Há agricultores que cultivam comida, artesãos que fabricam ferramentas, comerciantes que distribuem o que é produzido. A aldeia é autossuficiente e funciona em equilíbrio há gerações. Agora imagina que alguém começa a trazer comida de fora, em quantidade muito superior ao que a aldeia precisava de produzir. No primeiro ano, os agricultores ficam satisfeitos, há abundância sem trabalho. No segundo ano, os campos começam a ser abandonados, para que cultivar se a comida vem de fora? No terceiro ano, as ferramentas enferrujam,
Os conhecimentos perdem-se, as redes de distribuição desaparecem porque já não são necessárias. No 5º ano, a aldeia está completamente dependente do fornecedor externo. Se o fornecedor parar de fornecer, ninguém sabe como voltar a produzir, porque a capacidade produtiva foi destruída pelo excesso de fornecimento externo. É exatamente isto que o fertilizante químico faz à vida microbiana da tua terra. Quando forneces azoto, fósforo e potássio em concentrações muito acima das naturais, as bactérias que normalmente convertem matéria orgânica em nutrientes ficam sem trabalho. Em biologia, o que não é necessário deixa de ser mantido. As populações declinam. As redes de fungos que as raízes precisam para absorver nutrientes atrofiam porque as raízes já encontram tudo à superfície, em concentrações artificialmente altas, sem precisar de ir à procura. As minhocas encontram menos matéria orgânica para processar, porque as bactérias que a decomponham estão em declínio. Em 3 a 5 anos, o ecossistema que produzia nutrientes de forma autônoma está destruído. E agora a terra já não consegue alimentar plantas sem ajuda exterior. Tornaste-a dependente. Cada ano precisas de mais fertilizante para o mesmo resultado, porque cada ano há menos vida microbiana a fazer o trabalho que o fertilizante supostamente substitui. E a terra fica cada vez mais inerte, cada vez mais parecida com areia molhada do que com solo vivo. Consegue sentir como isto se encaixa com o que tens visto nos últimos anos na tua horta? Os sinais de solo em degradação são concretos e visíveis, se souberes o que estás a ver. Vou descrever 4, e provavelmente vais reconhecer pelo menos 2 deles. O primeiro sinal é a crosta. Solo saudável com vida microbiana ativa tem uma estrutura que os cientistas chamam agregada. As partículas de terra estão ligadas entre si por filamentos de fungos e por substâncias produzidas pelas bactérias, formando pequenos grumos que absorvem a água e a libertam gradualmente. Quando chove numa terra saudável, a água penetra. Quando chove numa terra morta, a água bate na superfície, desfaz a estrutura frágil que existe, e a terra vira lama, que depois seca numa crosta dura. Se a tua terra forma crosta depois da chuva, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é a cor. Terra rica em matéria orgânica e em vida microbiana é escura, quase preta nas camadas mais fundas. A cor escura vem do humus, que é o produto final da decomposição de matéria orgânica pelas bactérias e fungos. Se a tua terra tem uma cor castanha clara ou acinzentada, especialmente nas camadas entre 5 e 15 centímetros de profundidade, é porque o conteúdo de humus desceu muito abaixo do nível saudável. O terceiro sinal é o cheiro. Já mencionei isto no início. Terra saudável cheira a floresta depois da chuva. Esse cheiro tem um nome científico, geosmina, e é produzido por um tipo específico de bactérias chamadas actinomicetos. Se a tua terra cheira a químico mesmo depois de molhada, ou não tem cheiro nenhum, os actinomicetos estão em minoria. O quarto sinal é o rendimento decrescente. Se estás a usar a mesma quantidade de adubo, ou mais do que no ano anterior, e a produção está igual ou menor, a terra está a perder capacidade de converter os nutrientes que forneces em crescimento de plantas. É o sinal mais tardio dos 4. Quando aparece, o solo já está em degradação avançada. Quantos destes sinais reconheces na tua horta? Pensa durante um momento. Não é uma pergunta retórica. Antes de te mostrar a solução, preciso de te mostrar o erro que quase toda a gente comete quando tenta recuperar o solo, porque este erro desfaz semanas de trabalho numa única sessão de rega. Quando as pessoas percebem que o solo está em degradação e que precisam de o recuperar, a primeira coisa que fazem é comprar composto orgânico ou humus de minhoca no centro de jardinagem, espalhá-lo na terra e depois regar com fertilizante foliar ou com outro produto que tenha à mão. O fertilizante foliar, ou qualquer fertilizante químico que apliques ao mesmo tempo que o composto orgânico, destrói exatamente o que estás a tentar construir. As concentrações de azoto e sais minerais no fertilizante químico são letais para as bactérias e fungos que o composto orgânico está a introduzir no solo. É como plantar uma árvore num buraco e depois deitar ácido no buraco. O material orgânico que adicionaste sobrevive, não desaparece, mas a vida que estava a começar a colonizá-lo morre. Este erro é tão comum que existe um nome para ele entre os técnicos de recuperação de solos: aborto de inoculação. Adicionas vida ao solo e depois matas essa vida com o que já tinhas o hábito de usar. Podes fazer isto 3 anos seguidos e a tua terra não recupera porque nunca deixas o processo completar-se. A regra é absoluta. Durante o ano em que estás a recuperar o solo, nenhum fertilizante químico, nem um pouco, nem só este ano que é o último, nenhum. A recuperação microbiana do solo é frágil no primeiro ano. As populações estão a construir-se a partir de números muito baixos, e qualquer perturbação química desfaz o progresso de semanas.
Agora o protocolo de recuperação. 4 passos nesta ordem sem exceções. O primeiro passo é o composto maduro. Não humus de minhoca de saquinho do centro de jardinagem. Composto maduro feito de restos vegetais, que podes comprar em sacos de 50 litros em lojas agrícolas por 7 a 10 euros, ou fazer em casa se tiveres espaço. O composto maduro é diferente do composto fresco. O fresco ainda está em fermentação ativa e pode queimar as raízes. O maduro é estável, escuro, friável, com cheiro a terra de floresta. Espalha uma camada de 3 a 4 centímetros sobre toda a superfície da horta e incorpora nos primeiros 10 centímetros de solo com uma forquilha. Não com motocultor, porque o motocultor destrói os filamentos de fungos que são exatamente o que estás a tentar preservar e restaurar. Forquilha ou enxada, devagar, a misturar sem cortar. Já estás a sentir que isto é diferente do que fazias antes? O segundo passo é a inoculação de micorrizas. Este é o passo que a maioria das pessoas não conhece. As micorrizas são os fungos que formam as redes associadas às raízes, referidas no relatório de Carlos Almeida Neves como ausentes da terra de Domingos. Podes comprar um inoculante de micorrizas em pó numa loja de produtos biológicos ou online por 8 a 12 euros. Um frasco trata toda a horta. Mistura o pó com água conforme as instruções e rega o solo antes de plantar. As esporas de fungo ficam no solo e quando as raízes das tuas plantas crescerem e as encontrarem, a associação forma-se em 2 a 3 dias. É rápido, é invisível, e é a diferença entre uma raiz que assedia nutrientes a 30 centímetros de distância e uma raiz que só assedia ao que está imediatamente à sua volta. O terceiro passo é a cobertura de superfície, que já conheces do episódio anterior sobre retenção de umidade. A cobertura protege a vida microbiana do solo do calor extremo, da secagem e da chuva intensa que lava as camadas superficiais, onde a maior parte da atividade biológica acontece. Palha, casca de pinheiro, folhas secas, qualquer material orgânico que colocas em 8 a 10 centímetros de espessura sobre a superfície do solo, depois de regar profundamente. A cobertura é também o alimento que sustenta a recuperação microbiana ao longo do verão, porque apodrece lentamente e fornece matéria orgânica de forma contínua. O quarto passo é o adubo vivo. Planta numa ou 2 linhas da horta plantas de cobertura de crescimento rápido, mostarda branca, feno grego ou trevo branco, que custam menos de 2 euros em pacote de sementes. Estas plantas têm raízes que produzem exudatos que alimentam diretamente as bactérias do solo, especialmente as que fixam azoto do ar. Quando as plantas de cobertura crescerem até 15 a 20 centímetros, em 3 a 4 semanas, corta-as ao nível do solo e deixa-as decompostos na superfície. As raízes ficam no solo a apodrecer, criando canais e fornecendo matéria orgânica nas camadas mais profundas. Este processo, repetido uma vez a meio da época, duplica a velocidade de recuperação microbiana. Quanto custa esta recuperação? Vou ser concreto. Composto maduro, saco de 50 litros, 8 euros. Para uma horta familiar de 20 metros quadrados, precisas de 2 sacos, 16 euros. Inoculante de micorrizas, 10 euros. Palha para cobertura. Um fardo de 25 quilos custa 6 a 8 euros numa loja agrícola. Sementes de mostarda branca ou feno grego, 2 euros. Total, entre 34 e 36 euros, uma única vez, no primeiro ano de recuperação. No segundo ano, se fizeres composto em casa com os restos da horta e da cozinha, o custo é praticamente zero. As micorrizas já colonizaram o solo e não precisam de ser reintroduzidas. A cobertura usa material que tens ou que podes apanhar gratuitamente. A partir do segundo ano, a tua horta alimenta-se a si própria. Compara com o que gastas agora. Fertilizante de primavera, fertilizante de cobertura a meio da época, fungicida para o míldio que aparece quando as plantas ficam fracas por falta de solo saudável, inseticida quando os pulgões chegam atraídos pelo mesmo enfraquecimento. 200, 300 euros por época, todos os anos, sem fim, porque a terra está cada vez mais dependente de intervenção exterior. A matemática é simples. E a pergunta que fica é a mesma que ficou para o Domingos Tavares Ferreira, em 1963. Se esta alternativa existe e funciona, quem beneficia com que não a conheças? Deixa-me mostrar-te agora o caso que confirma que este conhecimento não é específico de uma região ou de um tipo de clima, e que as mesmas leis se aplicam em condições completamente diferentes. Nos anos 80, os agricultores da Normandia, em França, enfrentavam um problema que tinha começado a aparecer nas décadas anteriores. Solos em degradação progressiva, apesar do aumento constante no uso de fertilizantes. A produção de cereais e vegetais tinha estagnado ou declinado na maior parte das quintas que tinham adoptado a agricultura química intensiva nos anos 60.
Os técnicos agrícolas recomendavam mais fertilizante. Os resultados não melhoravam. Um agrônomo chamado Claude Bourguignon, que tinha estudado a microbiologia do solo na École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, fez medições em dezenas de quintas normandas e chegou a conclusões idênticas às de Carlos Almeida Neves em Portugal 20 anos antes. A vida microbiana do solo tinha colapsado na maior parte das quintas que usavam fertilizantes químicos intensivamente, e a correlação entre anos de uso de fertilizante e degradação microbiana era direta e inequívoca. Bourguignon publicou seus resultados. Falou em conferências, escreveu livros. Não foi silenciado como Carlos Almeida Neves, estava em França nos anos 80, num contexto diferente. Mas as suas recomendações foram ignoradas pela política agrícola francesa durante mais de uma década, porque contradiziam o modelo de agricultura intensiva que os governos europeus tinham adotado como o caminho para a modernidade. Hoje, Claude Bourguignon é reconhecido como um dos pioneiros da microbiologia aplicada ao solo. O que ele documentou nos anos 80 em França é o mesmo que Carlos Almeida Neves documentou nos anos 60 em Portugal. São dois pontos no mapa, com 20 anos de intervalo, em contextos completamente diferentes, e chegaram à mesma conclusão porque estavam a observar a mesma lei da natureza. A lei é esta: o solo não é areia que podes fertilizar para fazer crescer plantas. O solo é um ecossistema vivo, e é esse ecossistema que alimenta as plantas. Quando destruís o ecossistema, destruís a capacidade do solo de alimentar. Qualquer quantidade de fertilizante químico não substitui um ecossistema vivo, apenas adia a necessidade de o restaurar, enquanto torna a restauração cada vez mais difícil. Então, o que é que a tua horta precisa desta primavera? Não precisa do saco colorido do centro de jardinagem. Precisa de composto maduro que forneça a matéria orgânica que as bactérias e fungos processam em nutrientes. Precisa de inoculante de micorrizas para restaurar as redes que multiplicam a capacidade de absorção das raízes. Precisa de cobertura que proteja a vida microbiana do calor e da secagem. Precisa que pares de a perturbar com química que mata o que estás a tentar construir. E precisa de tempo. Um sazão não apaga 5 ou 6 anos de degradação, mas um sazão bem feito coloca o processo em movimento, e é um processo que se acelera a si próprio. Mais vida microbiana significa mais humus significa melhor estrutura significa mais retenção de água e de nutrientes, mais retenção significa menos estresse para as plantas, menos estresse significa menos pulgões e menos míldio. Tudo está ligado. O início de tudo é o solo vivo. Escreve nos comentários: há quanto tempo tens a horta e há quanto tempo usas fertilizante de loja? E de que região de Portugal és? Estamos a tentar perceber em que zonas do país a degradação dos solos familiares está mais avançada, porque o clima influencia a velocidade do processo, e no sul quente e seco, o colapso microbiano acontece mais depressa do que no norte úmido. Aqui está a tua escolha. Podes continuar como nos últimos anos. Abres o saco na primavera, espalhaste os grânulos, regas, esperas que resulte melhor do que no ano anterior, e continuas a ficar um pouco desapontado em agosto. Gastas 200 a 300 euros por época em produtos. A terra fica cada ano um pouco mais dependente, um pouco menos capaz de trabalhar sozinha. Esse é o caminho A. Ou podes fazer o que o Domingos Tavares Ferreira fez em 1965, depois de Carlos Almeida Neves lhe mostrar o caminho. 30 a 36 euros de composto, micorrizas e palha, aplicados uma vez, seguidos de um verão sem químicos. Em agosto desse ano, Domingos já via a diferença. A terra ficava úmida por mais tempo, as plantas cresciam de forma mais equilibrada, os tomates voltavam a ter o tamanho que tinham antes dos fertilizantes. Em 3 anos, a terra estava melhor do que tinha estado alguma vez, desde que o pai lhe a tinha deixado. Esse é o caminho B. Escreve nos comentários: A ou B. E explica por que escolhes. Não para mim, para ti. Quando escreves o que vais mudar e o motivo, estás a fazer um compromisso contigo mesmo, que tem muito mais peso do que uma intenção que fica apenas no pensamento. Já aconteceu muitas vezes. A pessoa que escreveu B, porque a minha terra já cheira diferente, e eu sei que está errado, foi a que voltou meses depois a dizer que tinha funcionado. Há algo que acontece debaixo dos teus pés, quando a terra está viva, que não vês, mas que sentes no resultado do que comes. As bactérias produzem não apenas os nutrientes que a planta precisa para crescer, mas os micronutrientes, o ferro, o zinco, o magnésio, o cobre, o manganês, que determinam o sabor, a cor, a densidade nutricional do fruto. Um tomate crescido em solo vivo tem uma composição completamente diferente de um tomate crescido em solo morto com azoto, fósforo e potássio artificiais.
A diferença está no sabor, que toda a gente que provou tomates de horta antiga sabe reconhecer. Mas está também nos nutrientes que não consegues ver nem sentir, que chegam ao teu corpo quando comes, ou que não chegam se o solo onde o tomate cresceu não os tinha para dar. Quando restauras o teu solo, não estás apenas a melhorar a produção, estás a mudar o que pões na mesa. Estás a devolver à comida que produzes o que ela tinha quando a tua avó a cultivava, e o que perdeu quando os sacos coloridos do centro de jardinagem entraram na tua horta. O conhecimento que o Carlos Almeida Neves documentou em 1964, que Claude Bourguignon redescobriu em França nos anos 80, que o Domingos Tavares Ferreira provou com a diferença nos seus tomates, esse conhecimento está contigo agora. Usa-o esta primavera. Vai fundo. Lá está tudo.